Ô, André Diniz, Guga tem cara de ser um pai mó bravo. Você é um pai bravo, Guga? Eu, cara, é engraçado falar isso, né? Porque eu sou o pai mais bocó do planeta. Essas garotas mandam em mim, a minha mulher, o tempo inteiro ela fala isso, que as garotas mandam em mim, fica me zoando. Eu sou o trouxa da casa. Eu não, se tem uma pessoa que não tem autoridade no planeta, essa pessoa sou eu. Eu não só não sei respeitar a autoridade, como eu não sei me impor como autoridade. Eu sou péssimo para dar ordem. Então, assim, não sou autoritário com minhas filhas. Aqui é muito na base da conversa, do carinho. Aqui é tipo uma anarquia, mas uma anarquia de verdade. Na anarquia verdadeira, as pessoas se respeitam. Então você não precisa de lei e de ordem, porque as pessoas se respeitam já sem que ninguém precise ficar ali no ouvido, puxando o ouvido ou cagando regra, né? Então aqui é uma anarquia verdadeira, aqui funciona. Muito bom, show de bola. E aproveitando isso, eu queria que você comentasse aqui. A gente bateu esse papo, né, no teu canal. Inclusive, gente, para quem não sabe, eu dei uma entrevista, não é nem uma entrevista, né? A gente fez uma live, né? O Dead Consense e eu no canal do Guga. Então foi muito maneiro, inclusive, né? Foi mó legal. E o Carlitos Neto também apareceu no meio da live, foi uma festa. E aí o que acontece? Lá eu citei uma situação e o Google comentou. Queria que comentasse aqui também para o meu público, né? Sobre a questão da vez, né? Que você foi na Paulista e que estava com a sua filha no colo, né? Que tipo, aquilo ultrapassa todos os limites. Queria que você contasse para o pessoal como foi essa situação, em que época que foi isso, né? Isso foi 2014. Não, isso na verdade foi no início de 2015, porque em 2014 aliás, desculpa, galera, isso foi em 2014 ainda. Em 2014 eu passei por duas situações. A primeira é que eu estava fazendo uma reportagem para o CQC sobre as manifestações anti-Dilma na rua. Eu estava na Paulista pegando aquela galera com a camisa do Brasil, aquela galera que já fazia um discursinho volta militar e tal. Era bem o início disso. Eu peguei e fui para cima deles. E perguntei, por exemplo, para um deles: vem cá, você quer tirar a Dilma? E se você derrubar a Dilma, quem é que vai entrar no lugar dela? Aí o cara não sabia que o vice da Dilma era o Temer. Ele não lembrava do nome do Temer. E aí ele ficou ali se enrolando e eu comecei a fazer um pouco ali de umas perguntas a mais em cima disso, para deixar ele ainda mais na saia justa. Comecei a brincar com ele, ele deu uma porrada no meu microfone caiu no chão. Depois veio uma galera para cima de mim e eles acabaram estragando o resto da reportagem, não deixaram fazer, ficaram em cima de mim, me enchendo o saco, me chamando de Jean Willis do CQC, me chamando de comunista. Foi aí que eu comecei a entender, cara, a loucura e o fanatismo dessa galera. Isso era 2014. Começaram a me chamar de comunista, de Jean Willis. Eu nem sabia que eles tinham esse ódio todo ao Jean Willis. Foi aí que eu percebi também. E começaram a me chamar também, e começaram a gritar sobre o Foro de São Paulo. Por que eu não falava do Foro de São Paulo? Eu juro que foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar em Foro de São Paulo. Era um bando de retardado gritando: Foro de São Paulo! Vocês escondem o Foro de São Paulo. Eu pensava, cara, que merda é essa que esse cara tá falando? Foro de São Paulo, por que vocês escondem? O Olavo falou. Eu, puto, o Olavo é aquele velho louco. O Olavo eu já sabia que era o idiota do Olavo, que eu já tinha visto algumas coisas dele. Mas eu já tinha me tocado que era um cara que tinha uma simpatia grande pelo fascismo, que era um cara bem autoritário, que era um cara perigoso. O Olavo eu já sabia. E aí ele ficou gritando do Olavo, do Foro de São Paulo. Caralho, desculpa os palavrões, galera. E Jean, e não sei o que lá, eu fiquei observando aquilo, acabou a minha matéria. Eu fui embora, não consegui fazer essa matéria, essa reportagem. Inclusive, se vocês entrarem no meu Instagram, tem a cabeça da matéria lá no meu Instagram. É muito engraçado. Eu tentando fazer a cabeça, os caras me dando o dedo, me xingando, é hilário. E aí vocês veem a partir dali como é que já estava rolando esse processo de fanatismo, de radicalismo, de polarização, de apontar para o outro e dizer que era comunista, esquerdista, essa coisa que acabou crescendo. Isso era 2014. Eu cheguei em casa e comecei a ser atacado depois nas redes sociais. E quando a matéria foi ao ar, o Olavo passou a me atacar, o Lobão passou a me atacar, uma galera da direita me atacou. O Olavo botou uma foto minha no Facebook
E ele falou, tá vendo isso que vocês fizeram com o Guga, de bater no microfone, de ser agressivo, vocês devem fazer com todos os jornalistas. Era essa Mano do era céu. essa a ordem do maluco do Olavo de Carvalho, usando uma foto minha para incitar a galera a atacar jornalista. E eu comecei, claro, a virar alvo dessa turma. E aí, poucos meses depois, eu andando na Paulista, eu saio do metrô, eu tô com a minha filha amarrada no meu peito, a minha filha, que hoje tem 5 anos, não foi a que apareceu aqui. E aí ela estava amarrada, ela tinha, sei lá, 6 meses, ela não tinha nem um ano aí. Ela estava amarrada num sling. E eu estava com uma camisa da All Star vermelha e ficava só aquela manguinha vermelha aparecendo, o resto era o sling com a minha filha, o sling era azul. Ou era preto, sei lá. E eu desci do metrô, saí do metrô no MASP, que eu morava na Peixoto Gomide, que é do lado do MASP. E quando eu passei em frente ao MASP, isso era num domingo, né? Tinham, sei lá, 10 pessoas, não era mais que isso, 10, 12 pessoas batendo panela e fazendo um grito contra a Dilma. E era o meu caminho, eu passei perto deles. Eram 10 pessoas, não eram mais que isso. Não era uma manifestação, porque depois tentaram inventar que eu tinha ido para uma manifestação com a minha filha, essa galera mau caráter. E aí, quando eu passei perto dos 10, eles vieram para cima de mim, eles me reconheceram, e também, por causa da minha camisa vermelha, começaram a me atacar, me xingar. E, pô, eu fiquei puto da vida, não vou mentir. Eu olhava, era um bando de coxinha, um moleque, playboy, o coroa, uma galera que, porra, não me sentiria intimidado se não tivesse com a minha filha no colo, jamais. Mas eu tinha que sair dali. Fiquei um pouco ali, ainda engoli um pouco de provocação, saí, fui para casa, mostrei, porque eu gravei, enquanto eu estava sendo hostilizado, eu gravei um pedacinho, né, desse momento. E aí essa parada acabou viralizando. Muita gente atacando essa galera da direita, dizendo, ó, só porque ele tava com a camisa vermelha. Não foi só porque eu tava com a camisa vermelha, que era só as mangas vermelhas. Isso também ajudou, mas foi também porque eles me reconheceram no CQC e eu tinha feito essa reportagem que o Olavo já tinha usado a minha foto para incentivar a galera a atacar jornalista. Então, eles vieram, realmente eles me cercaram. Foi uma covardia, eu tava com a minha filha. Essa história acabou ganhando uma proporção gigante. E por conta disso, eu também ganhei muito mais hater na extrema-direita. Aí é que virou uma bola de neve, porque eles já estavam pistola comigo, né, por causa do CQC. E aí teve essa situação toda que pegou mal para eles, que mostra que eles são covardes a ponto de cercar até um pai com uma criança. E então virou uma. E os caras são tão mau caráter que começaram a criar a história de que eu tinha ido para uma manifestação com a minha filha no colo. O Guga levou. Puta, é imbecil. Primeiro, se eu fosse para uma manifestação com minha filha no colo, que já seria estupidamente idiota, eu teria no mínimo ido todo de vermelho, se a intenção era provocar, né? Eu não estaria com sling azul, só com a manguinha vermelha. Falaram, ele estava de vermelha para provocar. Era só a manga vermelha, porra. A camisa era da All Star. Era só a manga vermelha aparecendo. Eu morava do lado do MASP e eram 10 pessoas que eu cruzei o caminho enquanto eu estava voltando para casa. Não eram mais que 10, não era uma manifestação como tentaram criar. E aí virou uma grande dor de cabeça também essa história, porque durou muito tempo, me deu muito hater, mas também me deu muita gente legal. Porque quando você passa a ser odiado por essa gente louca, muita gente legal passa a te observar mais. E isso me aproximou de muita gente boa. Então, o saldo é positivo, entendeu? Apesar dos haters serem muito loucos. Esses haters da extrema-direita são loucos. São loucos. Eu recebo ameaça direto. Aconteceu agora que a Carla Zambelli tentou me difamar, tem nem um mês. Eu fiz uma entrevista no meu canal com o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes tem um momento que eu falo, Ciro, eu vou fazer perguntas improváveis. Vou fazer perguntas que você nunca ouviria. E aí eu faço umas perguntas idiotas, tipo, você beberia uma Pepsi com o Olavo de Carvalho? O Olavo tem aquela história tem aquela história do feto. E eu perguntei se ele subiria na goiabeira com a Damares. E aí a oportunista da Zambelli pegou essa história e começou a usar, dizendo, olha, está usando um trauma da Damares, o trauma que a Damares mais usa, né? Porque ela usa isso politicamente o tempo inteiro. E a Damares, que é uma oportunista igual, que nem tinha visto a entrevista, quando ela viu a Zambelli chiando, ela também começou a se fazer de vítima. Oh, estão pegando um trauma meu, o trauma que ela vive usando. E eu não estava falando do trauma, eu estava falando especificamente do momento que ela sobe na goiabeira, que encontrou Jesus, e que é uma cena que ela usa para ganhar a simpatia da galera, essa história, mas que é uma cena, sei lá, que também não deixa de ser um pouco ridícula, dependendo do seu ponto de vista. Então eu quis perguntar, eu quis saber, na verdade, se o Ciro
se uniria, teria algum tipo de conversa com a Damares em alguma situação e usei a parada da goiabeira. Pode ser discutível se foi ou não de bom gosto eu ter remetido a goiabeira. Agora, o que você não pode fazer jamais foi o que a Zambelli fez depois. A mau caráter ainda teve a coragem, ainda me difamou, né? Ainda não chamo nem de coragem, porque isso não é ter coragem de difamar alguém, né? Ainda teve a covardia, melhor dizendo, de pegar e espalhar um post, uma imagem que ela criou, um cartaz com a minha foto, dizendo que eu apoiava pedófilos, porque se eu comentei sobre o trauma da Damares, que ela teria sido molestada, supostamente, que ela conta essa história, né? Se eu comentei isso, se eu fiz piada com isso, é porque eu apoio pedófilo. Ela falou que eu apoio pedófilo. Ela chegou a esse ponto, essa mau caráter. Inclusive, eu tô tendo que processá-la por isso. E aí, é isso. Depois, o que você acha que acontece quando uma mau caráter dessa espalha para um bando de fanáticos da extrema-direita que você apoia pedófilo? Porque você perguntou para o Ciro se ele subiria na goiabeira com a Damares. A galera que nem entende da história direito passou a me atacar, e claro que eu recebi uma enxurrada de ameaças. E essa foi a última sessão de ameaças que eu recebi, mas é o tempo inteiro isso, cara. Ou é Olavo, ou é Zambelli, sempre tem um maluco da extrema-direita criando uma treta, assim, entendeu?